tem 1 quilômetro, riqueza arquitetônica e histórica. A Rua das Trincheiras é o nosso destino escolhido para o Histórias da Cidade dessa semana. Nós vamos fazer um passeio e buscar as curiosidades e fatos deste logradouro que liga o centro da capital ao bairro de Jaguaribe. Os casarões, histórias políticas e culturais, comércio, instituições importantes para o desenvolvimento da cidade compõem uma das ruas mais importantes da capital da Paraíba. Por aqui passaram e moraram figuras importantes e anônimos. Por todo o trajeto está impressa parte da história da capital paraibana. Mas você sabe por que o nome Rua das Trincheiras? A gente convidou o professor Lúcio Flávio Vasconcelos para fazer essa viagem conosco. Professor, por que esse nome? Olha, foi o ano fatídico de 1710. Havia uma guerra entre Recife e Olinda, uma guerra chamada Guerra dos Mascates, e essa guerra, ela eliminou mais de centenas de pessoas, né? E ela poderia atingir a Paraíba também. Quem governava aqui a Paraíba, chamado na época Capitania da Paraíba, era o João da Maia, o governador João da Maia. E ele, o que é que ele fez? Como ele era um militar muito experiente, né? Ele não só reformou o Forte de Cabedelo, construiu a Casa da Pólvora, um excelente prédio, foi ele que construiu, e ele mandou, durante esse período 1710, ele construir as trincheiras para proteger a cidade, que o núcleo da cidade era mais o que é hoje é o centro, e ele mandou construir essas trincheiras aqui para proteger dessa guerra, chamada Guerra dos Mascates. E aí a cultura popular, a vivência popular passou a denominar de Rua das Trincheiras. Era uma rua já importante para a capital? Não, ainda não era uma rua importante, né? Ela era o final da cidade. E aí, justamente, ele construiu essa proteção. E, claro, depois com a expansão, no século XIX, XX, você tem uma expansão da cidade para cá, mas o popular, né, a cultura popular deu o nome Rua das Trincheiras, que perdura até hoje. Logo no início, encontramos prédios importantes que movimentam ou movimentaram a cena política, educacional e comercial da capital. O prédio da antiga Academia do Comércio, a Câmara Municipal de João Pessoa, a famosa Caixa Econômica das Trincheiras, uma das agências mais movimentadas da instituição. Mais na frente, um prédio do IFPB, o Núcleo de Arte Contemporânea da UFPB, e a imponente Igreja de Lourdes. A Rua das Trincheiras corta a Avenida João Machado, outro berço da cidade, e nesse trecho começam áreas de muitas moradias. Nessa rua a gente pode encontrar desde as casas mais simples, gemelares, até casas suntuosas, como essa, verdadeiras mansões da época, com fachadas imponentes, da época ainda do povo da Europa, não é isso, professor? Você tem aqui esses casarões belíssimos, né? Suntuosos aqui na Rua das Trincheiras, feitos por arquitetos, por mestres de obras que tinham influência principalmente italiana, europeia, principalmente italiana. E aí você tem essa representação arquitetônica de estilo europeu. São casas muito suntuosas, muito imponentes. Exatamente, e representa o Fausto, a riqueza dos senhores de engenho e os grandes comerciantes de algodão. Só lembrando que no final do século XIX, começo do século XX, você tem um boom do algodão aqui no Nordeste, aqui na Paraíba principalmente, e claro, a elite queria ficar aqui nesse lugar belíssimo, porque a partir daqui você contemplava os canaviais e as matas aqui existentes. Em 1918, foi construído a balaustrada, e você tinha o passeio da elite, né, com as respectivos familiares por aqui. E esse casarão é emblemático. Esse casarão aqui, ele tem a data de construção de 1919, principalmente depois que foi construído a balaustrada, que virou a área nobre, virou a área da elite.
Então você tem senhores de engenho, como eu disse, governadores, ex-governadores que vieram para cá para ocupar essa área que foi muito valorizada até 1930. Por que 30? Porque em 30 foi construído a fábrica de cimento, né, do Grupo Matarazzo, e aí, consequentemente, a poluição, principalmente a poluição visual pela fábrica, fez com que essa área começasse a entrar em decadência. No próximo bloco, a gente vai conversar com um antigo morador e saber mais sobre as curiosidades da Rua das Trincheiras. A Rua das Trincheiras teve seu momento de apogeu. Famílias reunidas nas calçadas, movimento do comércio. No final do século XIX, foi instalado o bonde de tração animal e, em seguida, por aqui, passavam os ônibus, ainda na Rua de Calçamento, como lembra com saudade seu José Carlos do Nascimento, que morou na rua há mais de 50 anos. O bonde vinha para cá, o povo de 4 horas da tarde sentava ali nas calçadas, jogando baralho, dominó. Muitas entendeu? famílias juntas. Outra coisa, bebendo a sua cervejinha, entendeu? O trânsito, uma época, foi de lá para cá. De lá para cá não tinha muito trânsito para cá. Agora que tem. De hoje para cá. E era de Jaguaribe para cá. Era da Praça Bela Vista para cá, era tudo muito suave. Tudo muito suave, calmo mesmo. Quais são as lembranças mais bonitas que o senhor guarda desse lugar? O que eu guardo desse lugar mais bonito era do carnaval, que passava, as escolas de samba. O desfile militar vinha por aqui, do Quinzaí, vinha por aqui. Para ir lá para Duarte da Silveira. Duarte da Silveira, muito bem. E eu acompanhava. Dá saudade? Tenho. Eu tinha 14 anos na época. Qual é a sua maior saudade? A maior saudade é do meu povo, que já se foram. E hoje está esse abandono? Hoje está esse abandono, desprezo, né? Desprezado, por assim dizer. Quando o senhor passa aqui agora, o que é que o senhor sente? Eu sinto saudade das pessoas antigas, né? Sinto demais, não vou mentir. É uma rua importante para a cidade? Para mim é. Muito importante. Algumas pessoas ainda resistem e não deixam o local, mas a expansão urbana em direção a Epitácio Pessoa e a Orla Marítima deu lugar a um vazio. Muitas casas abandonadas, quase em ruínas. O que era símbolo de luxo, hoje enfrenta dificuldades. Poucos prédios tombados e recuperados. Outros ocupados irregularmente e transformados em estacionamentos, como se essa parte da cidade tivesse ficado para trás. Falar na Rua das Trincheiras é voltar no tempo. No início do século XX, quando a cidade da Paraíba precisou ser reurbanizada nos respectivos governos de Alfredo Leal e Camilo de Holanda, a cidade foi sendo desenvolvida tanto para o lado nascente como para a região sul da cidade. Desse desenvolvimento, que foi a criação dos boulevards aqui na Paraíba, com a chegada dos italianos aqui, dos arquitetos italianos, a cidade começou a desenvolver para determinadas regiões da cidade. Então, a Rua das Trincheiras é uma rua bastante importante que ligava a cidade à saída para a cidade do Recife. Então, foi uma rua de grande importância para a cidade, onde as famílias de poder aquisitivo elevado começaram a construir suas casas, são os bangalôs, como também são os chalés, arquitetura da época, do período da renovação da cidade. Então, com mais um desenvolvimento da cidade na década de 60 e 70, as nossas ruas do centro da cidade, a General Osório, Trincheiras, a Avenida Tambiá e outras mais, a Avenida João Machado, elas foram sendo desabitadas por essas famílias tradicionais com o crescimento da cidade para a orla. Então, existe um projeto de revitalização da Avenida Trincheira para a professora e arquiteta Nelcy Temer com os alunos, uma revitalização dessa avenida. É uma bela avenida com seus casarões, com sua história de família, história da cidade,
que o poder público deveria tomar ciência disso aí e revitalizar, tornando a avenida novamente para moradia e também para atividades culturais, onde ela cabria muito bem galerias, cafés, lugares de lançamento de livros, bibliotecas, enfim, já que a pessoa não gostaria mais de morar na região, mas pelo menos a parte cultural da cidade, ela deveria e deve ser transferida para essas avenidas, que são belas avenidas abandonadas pelas famílias e o próprio poder público que não tem nenhum interesse, eu acredito, de revitalizar essas ruas. Então, a gente vamos lutar, eu faço parte do comitê do Centro Histórico, e nós estamos lutando para que essas avenidas sejam revitalizadas. Tem dois motivos principais. Primeiro, a própria decadência da produção do algodão, a decadência da produção do açúcar, né? A questão da fábrica Matarazzo que poluiu o ambiente, e você tem outra razão que é a mudança do eixo. O eixo da cidade, ela começa paulatinamente, principalmente a partir dos anos 60, ela muda em direção à praia. Até então, ninguém frequentava a praia. Aqui, esse espaço era o espaço da elite, o espaço da convivência, mas a partir dos anos 60 você tem a mudança do eixo, ir morar na praia passa a ser algo para a elite, né? Bairros como Cabo Branco, Tambaú começam a desenvolver, e aí você tem um paulatino abandono dessa área extremamente importante, né? E mais uma vez, é preciso que a gente saiba valorizar essa parte histórica, não é? Esses monumentos, aqueles casarões belíssimos, é berço da nossa história, e também é preciso que a gente olhe para o futuro. Qual é olhar o futuro? Que os órgãos governamentais, seja federal, estadual e municipal, passem a ter um cuidado maior e ocupar essa área. Seja com repartições públicas, seja com ambientes para estudantes, ambientes culturais, para que a gente possa, de fato, recuperar uma área tão bonita, tão importante da nossa história. Percorremos 1 quilômetro em busca da história da Rua das Trincheiras. No dia de apogeu para a situação de hoje, a rua segue preservando a memória, mas também enfrentando problemas. É um dos logradouros mais importantes da capital paraibana. Espero que você tenha gostado dessa viagem e até a próxima semana.